As hérnias abdominais são o oitavo maior motivo de afastamento do trabalho no país. 28 milhões de brasileiros têm algum tipo de manifestação da doença. Pois é, e ao contrário do que se pensa, o esforço físico não é a principal causa. É o que explica o presidente da Sociedade Brasileira de Hérnia, Gustavo Soares. A localização mais comum de você perceber uma hérnia da parede abdominal é na região da virilha, que são as hérnias inguinais, próximas à região do umbigo, que são as hérnias que a gente chama de ventrais ou umbilicais, e as hérnias em locais onde foram feitas incisões cirúrgicas prévias, que são as hérnias incisionais. Bom, a causa é multifatorial, mas o principal aspecto causador é a hereditariedade. Para a pessoa ter hérnia, tem que existir uma predisposição para ela desenvolver esse tipo de doença. Tanto pode estar associada a uma questão anatômica, de como é a configuração da musculatura, como também uma questão metabólica em relação ao colágeno, que é a proteína que dá sustentação aos tecidos. Um ponto importante de frisar é que a maioria das pessoas considera que o exercício físico é a causa. Isso é bastante controverso e provavelmente o exercício físico ou carregar peso é, na verdade, o gatilho para você descobrir que tem hérnia e não efetivamente a causa. Isso é o mais comum da gente ver no nosso dia a dia. Como é feito o diagnóstico e o tratamento? O diagnóstico, na maioria das vezes, as pessoas percebem um caroço ou uma bolinha nessas regiões que eu citei, na maioria das vezes associada à dor em algum momento. Pode ser que inicialmente ele perceba só o caroço ou a bolinha e depois tenha a dor, ou simultaneamente. E o que faz a diferença em relação às hérnias da parede abdominal é que o tratamento é eminentemente cirúrgico. Então, a gente teve um desenvolvimento tecnológico nas últimas décadas em que a gente consegue dar um tratamento com uma menor chance de voltar, ou recidiva, que a gente diz, e um conforto muito maior no pós-operatório. E lembrando que as hérnias não tratadas, elas efetivamente podem complicar, e eventualmente com complicações graves. Quais são essas complicações, doutor? A mais comum é o que a gente chama de encarceramento ou estrangulamento, ou seja, é quando, na verdade, o que é a hérnia, né? Para as pessoas entenderem. A hérnia é o defeito na parede abdominal onde algum conteúdo de dentro do abdômen passa por esse defeito e, eventualmente, o que acontece na complicação? Essa estrutura que passou pelo defeito, ela consegue sair, mas não consegue voltar, gerando um ponto de estrangulamento ali que pode alterar o funcionamento do órgão, por exemplo, quando é uma alça intestinal, e até a irrigação sanguínea desse órgão, levando à necessidade de uma cirurgia de urgência, e essa cirurgia de urgência que pode ser uma cirurgia muito grande com potenciais riscos, até risco de morte. Doutor, o Sistema Único de Saúde está preparado para atender as demandas do Brasil? O Sistema Único de Saúde no Brasil melhorou muito. A questão do diagnóstico, nós sabemos que ele evoluiu bastante, mas a demanda é realmente muito grande e a gente tem realmente filas de pacientes para serem operados pelo Sistema de Saúde, pelo Sistema Único de Saúde. Então, isso é um problema, isso no Brasil é um problema, no mundo inteiro é um problema, porque a hérnia de parede abdominal é uma das cirurgias mais realizadas no mundo inteiro e no Brasil isso não é diferente. Só em termos de número, são 300 milhões de cirurgias no mundo por ano. Destas, mais de 20 milhões são de hérnias de parede abdominal. Então, é um número muito expressivo. E o sistema de saúde, o Sistema Único de Saúde, ele tem se adaptado ao longo do tempo, mas ainda não é suficiente para resolver esse problema de uma maneira global. A incidência dessa doença na população é muito alta, levando a que ela seja a oitava causa mais frequente de afastamento do trabalho. Isso são dois motivos básicos. Um, pelos sintomas, que muitas vezes são incapacitantes, e pelo pós-operatório, que dependendo da técnica pode variar aí de 15 a 30 dias de afastamento do trabalho. Por isso, essas técnicas mais novas têm essa vantagem do ponto de vista social, em que esse período de pós-operatório ele é encurtado, podendo chegar a menos de 15 dias. Doutor, finalmente, quem nos ouve, o que fazer para, se de repente identificou algum sintoma ou algo que suscitou essa nossa conversa aqui, qual é a recomendação? A recomendação é, diante de qualquer suspeita de hérnia, procure o médico, pode ser o médico, o clínico,
tanto o posto de saúde ou seu clínico de confiança. Ele pode te dar as orientações básicas, mas na maioria das vezes é um cirurgião geral que vai fazer uma avaliação e aí sim ver a necessidade ou não de um tratamento cirúrgico. Nem todas as hérnias, principalmente as pequenas, umbilicais, podem ser necessários o tratamento cirúrgico, mas para a maioria sim. Então o cirurgião geral é o médico indicado para fazer essa avaliação e indicar a cirurgia para os casos que necessitam.